Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão, que venceu na noite desta quarta o Vasco da Gama pelo placar de 3-0. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek, Felipe Melo e sua bancada analisam essa grande vitória aí do Palmeiras, que está ali pressionando o Flamengo, que joga nesta noite de quinta contra a equipe do Cruzeiro. Um jogão aí da rodada, torcer pelo empate ou quem sabe uma vitória do Cruzeiro, por uma questão que o Palmeiras tem 2 jogos a mais em relação ao Cruzeiro, e aí o Palmeiras ficaria ali a 2 pontos do Flamengo e ainda tendo um jogo a menos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários, e vamos aí com o vídeo. Amigos, você sabe que eu acabo de colocar alguém como empatado com a Arrascaeta, o craque do campeonato. Acho que dá para discutir. Acho que a Arrascaeta é quase inquestionável hoje, né? O campeonato que ele está fazendo é especial. Mas, cara, como está jogando o Flaco Lopes? O que ele está conseguindo fazer no Palmeiras hoje é quase uma revolução. Porque ainda há pouco o Flaco Lopes era o cara que, porque é grandão, metia uma bola na área para ele. Mas ele é muito, mas muito mais que um grandão de bola na área. Aliás, ele nem é um grandão de bola na área, né? Ele hoje é um 10, um cara de apoio. O futebol do Vitor Roque voltou a florescer por causa dele. O Palmeiras mudou todo o jeito dele de jogar a partir do Flaco Lopes. O Flaco Lopes causou uma revolução no time e a lógica de jogo do Palmeiras hoje transformou o Palmeiras de um time sem graça, que era ainda há pouco, num time encantador, cara. Você consegue hoje ligar a televisão e dizer, pô, legal, jogo do Palmeiras, vou curtir um jogo do Palmeiras. Tudo por causa do Flaco Lopes, da fase dele, evidente que do Abel, né? E o fato de ter colocado a dupla de ataque, mas o Flaco e a dinâmica que ele dá hoje ao time do Palmeiras, vale a pena ligar a televisão e ver o Palmeiras. Felipe Melo, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, amigos. De fato, eu ainda acho o Arrascaeta, porque o Arrascaeta vem desde o início do Campeonato Brasileiro, jogando muito bem, fazendo gol, dando assistência, sendo o craque que ele é. O Flaco, ele não vem desde o início do Campeonato Brasileiro. Então, por essa regularidade, o Arrascaeta, eu continuo achando o Arrascaeta. Agora, eu acho que o Abel assiste o nosso programa, né? Porque antes mesmo de colocar a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, nós havíamos comentado e falado que os dois se completavam, né? Para ele dar uma oportunidade, né? De fato, foi o que ele fez com toda a sua sabedoria de staff. Mas eu acho assim, o Palmeiras ontem ele atropelou e muito passou pela falta de sabedoria do Vasco de se comportar dentro de campo, jogando fora de casa, contra uma equipe tão forte como é o Palmeiras, né? Não tem que pressionar alto, sabe? Tem que entender, tem que ter um pouco mais de cautela no jogo. A gente vai falar muito sobre isso também. Falar deste Palmeiras avassalador, porque assim, bastaram 20 minutos. O Palmeiras está se revelando um time que está liquidando jogos muito rápidos, assim, no primeiro tempo, né? Foi com o Inter, assim. Ele, no primeiro tempo, nos jogos que ele ganha, ele já está abrindo uma vantagem muito rapidamente. E ontem, só vou rodar os gols para ilustrar isso, no primeiro momento. Antes de 6 minutos, o Flaco já abriu o placar. Palmeiras 1-0. Com 17, o argentino vai fazer mais um. 2-0. E com 23, o Vitor Roque liquidava a partida, porque assim, 3-0 com 23 minutos, acho que nem o vascaíno mais otimista, se é que ainda há vascaínos otimistas, imaginavam que o Vasco fosse buscar 3 gols, né? Porque você fica entre o vexame e o milagre, né? As duas coisas são difíceis de acontecer. E aí o Vasco se viu perdido nisso aí. O Vasco também tem uma sequência de gols tomados em início de partida, há uma sequência assustadora, assim, também. O time não entra concentrado, demora a entrar no ritmo do jogo. O Losetti que usou uma expressão curiosa ontem, né? Ele colocou o WhatsApp como paralelo e falou que o ritmo do Palmeiras é velocidade 2 e o Vasco está falando normal. E era mesmo, a sensação que a gente tinha era de que o Palmeiras estava num outro ritmo. Tem o piso, tem a adaptação àquilo tudo, jogadores jovens, explosão, característica, mas quando o Vasco tentou entrar no jogo, já era, cara. Agora, essa é uma característica que o Palmeiras não tinha, né? Essa fome, né? Assim, de liquidar jogos, de ir para frente. Eram jogos mais morosos, que se arrastavam um pouquinho, mais seguros. Palmeiras é uma outra equipe nesse Campeonato Brasileiro, a gente pode rodar os melhores momentos. Palmeiras está com uma fome, assim, que a gente não via há pouco tempo nesse time. Eu conversei com algumas pessoas ali no clube, depois da convocação do Flaco, né? Da volta dele, depois que ele passou lá pela seleção da Argentina.
E elogiou muito o Scaloni, falou que o Scaloni tem um grupo na mão, que é um cara que cuida muito dos atletas. E perguntado sobre o Messi, né? Ele falou que... É bom perguntar o que ele não falou, que tudo de bom ele falou do Messi. Mas me chamou a atenção o primeiro gol. O primeiro gol, a gente não viu o Flaco Lopes em outros tempos virar o pé para finalizar como ele fez no primeiro gol. E você vê a importância de você estar junto com atletas históricos como é o Messi, né? Ele foi para lá, dele, ele foi para lá, ele viu com certeza o Messi finalizando e ele faz um gol que poucos estão acostumados a ver, de fato. Então, assim, o Palmeiras começou o jogo ajudado pelo Vasco, porque você vê os primeiros gols do Palmeiras, assim, erro do Vasco. O Vasco quer pressionar alto e acaba tomando uma bola longa. Tem uma bola do Everton que sai o gol, que o Everton joga a bola lá, sabe? Que a gente está acostumado a ver. Então, acho que tinha que ter um pouco mais de cautela do Vasco, sabe? De entender que a gente vai pegar o Palmeiras jogando dentro de casa, os caras 20, 30 minutos, 20 minutos primeiros, os caras saem como se fosse os últimos minutos da vida dos caras, pressão alta, cautela. Então, assim, problema zero de botar uma bola longa, brigar pela segunda bola, sabe? Tentar frear um pouco o ímpeto desses 15 minutos primeiros do Palmeiras, e não foi o que aconteceu, por isso o Palmeiras acabou vencendo e matando o jogo já no início, sem dúvida. A gente tá vendo um gol que não valeu, mas não apaga o jeito como o Vitor Roque foi milimétrico. Eu acho isso uma crueldade da regra. Devia ser igual o goleiro no pênalti. Se o atacante está tocando a linha com o corpo dele, a linha central, ele devia ter condição de jogo, velho. Eu acho isso muito, muito injusto, assim, mas a regra diz, né? E aí eu queria te perguntar, por que você citou e deu esse peso todo ao Flaco e não colocou o Vitor Roque nessa conta, que ontem foi eleito o craque do mês de setembro aqui no Seleção? Não, eu botei o Vitor Roque na conta. Até falei, o futebol do Vitor Roque cresceu porque o Flaco cresceu, o sistema do Abel cresceu porque o Flaco cresceu, mas eu acho que o vetor de toda essa mudança do Palmeiras hoje é o Flaco. Olha, que o Vitor Roque está jogando... É por isso que eu tem falo. Um conjunto aí. Exatamente. Eu acho que a entrada o crescimento de produção do Evangelista é importante destacar, mesmo com a lesão que ele teve no último jogo. Não joga mais a temporada, Não joga mais. A chegada do Andréas Pereira também. Eu acho que tudo... Lógico que o Flaco vem se destacando muito pelos passes, pelos gols, mas eu acho que houve um crescimento coletivo do Palmeiras. Muitos jogadores viveram um bom momento e isso acaba... fortalecendo ainda mais e os jogadores que têm qualidade conseguem tirar isso para fora. O Vitor Roque, ele sempre mostrou que teve qualidade, sempre mostrou. Mas ele chega num Palmeiras, um menino jovem, com um preço muito alto de mercado, uma cobrança para ser o cara dos gols. É normal ele sentir a pressão no começo, hoje ele está mais solto. Ô, Grafa, vou te falar um negócio. Consegue jogar mais tranquilo. Porque, assim, primeiro a gente ficou falando da paciência, né? Porque o Vitor Roque vem de um momento em que ele não vingou no Barcelona, foi emprestado para um clube menor, foi mal, Denilson. Foi para o Betis, não vinga no Betis, volta para o Brasil, você só vai descendo, né? Você só vai descendo, aí volta para o futebol brasileiro, demorou para engrenar, foi muito questionado, mas se ele está jogando o que ele está jogando hoje com o Palmeiras, podia ter sido diferente no Mundial de Clubes, hein? Ah, sim, com certeza. Porque no Mundial de Clubes ele não conseguia engrenar, cara. Tanto que ao elogiá-lo, o Abel falava que pelo menos ele está fazendo um serviço sujo, está correndo. Mas o Abel já conseguia ver uma evolução de equipe que poderia ajudá-lo no futuro e está ajudando hoje. Então, porque tinha o Estevão ainda no Mundial de Clubes. Então, por que ele se completa? Porque não estava encaixado o Vitor Roque no time. Não, que isso? Por que ele se completa? Vamos lá. Você pega o Flaco, que muitos falam, assim, muitos entendedores falam, o Flaco é um jogador de área. Não é jogador de área. Não. Pelo contrário. O Flaco é muito mais hoje um 10 ou um falso 9 do que propriamente um cara que vai jogar dentro da área. Quem joga mais dentro da área... Mas o Abel forçava um pouquinho a barra forçava, com ele como aquele início, assim, principalmente nas bolas longas. O jogo ontem foi o seguinte, foram 3 bolas longas, 3 ataques em profundidade definindo o jogo do Vasco, o jogo do Palmeiras. O que dá muito realmente... Por que se completa? Porque o Flaco vem mais e o Vitor Roque, o que ele dá de profundidade pro time do Palmeiras é algo que ninguém faz. Então eu sempre falei assim, cara, a forma que ele trabalha, a forma que ele cria jogadas pro Palmeiras, daqui a pouco ele vai começar a fazer gol e não vai parar mais de fazer gol. É abrir a porteira. E foi o que aconteceu, então. No jogo contra o River, quem ataca a profundidade, quem ataca o espaço é o Vitor Roque, quem dá o passe, Flaco Lopes. Ontem a mesma coisa aconteceu. Então, assim, eles se completam. Não tem como você falar que o Flaco tá bem sem falar que o Vitor Roque tá bem, porque eles se completam. Então, os dois cresceram muito e um ajuda muito o outro, sem dúvida.
É que o Vitor Roque já era isso, um jogador que tromba, um jogador que sobrou para ele vai botar na rede, um jogador que ataca a profundidade porque é muito rápido. O Flaco é que não era isso, por isso que eu acho que o Flaco é o vetor de mudança, porque o Flaco não era esse cara que volta para armar, que atrai zagueiro, gera espaço, que toca curto, que lança. Por que eu falei isso aí? Porque ainda quando atleta, nós jogamos um jogo, nós até vencemos esse jogo. Não lembro quanto foi o placar, vencemos eu estava no Fluminense, vencemos o Palmeiras no Maracanã. E o Flaco, eu estava marcando o Flaco, ele saía muito da referência. Ele me tirava, ele não deixava, não me deixava como um ponto de referência. E ele saía, vinha como 10. Eu falei, cara, esse cara não é 9. Sabe? Ele sabe jogar de 10 também, ele sabe fazer um falso 9, sabe? Vir buscar a bola. E ali, no Maracanã, naquele jogo, eu entendi. Falei, cara, esse cara, ele vai, daqui a pouco o Abel vai começar a usar ele dessa forma aqui e vai dar certo, porque ele tirou totalmente a referência. Aí é um cara que tem uma boa estatura, bola alta, ele ganha quase todas, é um cara que é rápido e, diferente de outros caras que são grandes, assim, ele tem uma técnica e uma agilidade de perna muito grande para a estatura dele. Isso faz uma diferença enorme, não é à toa que está na seleção da Argentina. Sabe o que ele está lembrando, sem comparar os jogadores, quando o Evair recuou para o Edmundo ser o... Boa no Vasco. Eu acho o Evair com mais técnica. Claro, não quero comparar os jogadores. Eu acho o Flaco com mais agilidade de perna, mais velocidade de perna. Sim. Isso a gente mais pode... ágil. É só a função, assim, o Flaco tá... Mas é isso. Boa referência. Ou quando o Ótima Romário referência. estreou no Vasco e o Roberto era o centroavante, aí, na verdade, o Roberto era o falso centroavante. O Roberto vira o jogador que tocava a bola pro Romário. Nós não estamos comparando. A gente está dando exemplo. A função. Claro. O Ibra, no final da carreira, ele começou a fazer isso também. Que ele tinha muita qualidade. É um cara que perdeu velocidade, mas tinha muita qualidade. Então ele vinha fazer o 10, assim, para botar outros caras que atacavam o espaço em posição legal de fazer gol. O importante é que o Flaco faz essa movimentação de voltar para buscar o jogo e ele tem a referência na frente para fazer essa movimentação. Perfeito. Ele tem o Vitor Roque, que às vezes vem, faz uma parede, faz um 2, mas ele é de muita profundidade. Isso facilita. Quando jogava só o Flaco, ele voltava, ele fazia essa movimentação, vou dar em quem? Não tinha ninguém. Ele tinha que dar para o lado para o Veiga, ele tinha que entregar para o lado para o volante que vem de trás ou meia. Então ele não tinha. Então não aparecia esse jogo dele. Com a referência ali na frente, nesse 4-4-2, vamos dizer, entre aspas, que o Palmeiras joga, ele tem a referência, ele tem sempre um cara na frente para ele procurar. Ô, Grafa, é a sua posição. Fala, desculpa. Não, eu ia dizer, mas vocês não acham que o Vitor Roque também não é um atacante de dupla? Ele é atacante de dupla. Porque quando ele tinha o Estevão pelo lado e ele ficava flutuando num espaço muito grande, ele não conseguia produzir tanto. Até mesmo no Atlético Paranaense ele tinha o Pablo. Pois é. Até mesmo no Atlético Paranaense ele era de dupla também. Eu concordo. Ele faz um jogo contra o Palmeiras, no Atlético Paranaense, de Libertadores, que ele joga, que ele marca gol, inclusive. Foi pelo Brasileiro, dois gols. Brasileiro, né? Dois gols ele Brasileiro, marcou. desculpa. Que ele faz um jogo excepcional também pelo Atlético, jogando dessa maneira como ele jogava. Era ele e o Pablo que jogava também, com dois atacantes. Cara, eu sempre disse aqui na seleção, quando ele surgiu ali no Cruzeiro, depois no Furacão, eu achava fenômeno, assim. Eu e muita gente. Eu também. Muita gente, muito treinador. Fenômeno nível Hendrick, assim, fenômeno em formação. E agora ele está jogando mais do que ele jogava no Cruzeiro e no Furacão, porque o Palmeiras joga mais. E ele evoluiu, assim. Então, cara, ele está jogando muito bem, cara. Eu acho que deve ter um olhar da seleção sobre ele, assim, uma análise. Então, pô, tinha que convocar, não é isso, mas eu acho que, como a gente tem uma carência profunda nessa posição, o que ele está jogando, eu acho que credencia a seleção a dar uma olhada nele, vocês não acham? Eu acho que sim. Mas aí, cara, você vai ter que mudar algumas coisas em seleção. E eu não sei se o Ancelotti tem a característica dele dentro dos planos de seleção brasileira, que é ter jogador mais próximo por dentro, que é usar essa característica dele de trombar, sobrar, atacar espaço, porque a seleção brasileira normalmente joga com ponta. Eu não sei se ele funciona tanto com esses dois pontas abertos. Ontem o Ancelotti falou, inclusive, sobre isso, que ele quer variar, jogar de outras formas. Os atacantes convocados ontem, não estou dizendo que ele tinha que estar ontem, não é isso. Eu acho que ele tem que ser monitorado. Estevão, Martinelli, Igor Jesus, também acho que merece ser testado pelo Ancelotti, Luiz Henrique. Característica parecida com o Vitor Roque. Né? Matheus Cunha, Richarlison. É a terceira convocação do Richarlison. É a terceira. Rodrigo e Vini Júnior. Claramente o Ancelotti tem no Richarlison um homem de confiança. O Vitor Roque ele precisa de espaço para desenvolver velocidade. E ele precisa de alguém que seja, né, a referência, que faça esse trabalho. Ele não tinha isso. E esse cara é o Flaco.
que ajuda bastante. Então, assim, é nível seleção brasileira o que ele está fazendo. Tá jogando de fato, absurdo, é nível seleção brasileira. Se você pegar os outros atletas da seleção, quem está fazendo mais do que ele está fazendo? O Richarlison não tá. O Richarlison há algum tempo não tá fazendo o que isso O aí. João Pedro hoje é, em tese, o titular, né? Mas ele oferece Que tem feito o que o Flaco faz no Chelsea. É engraçado, é verdade. João Pedro que não foi chamado ontem, segundo revelou Ancelotti, por um problema que ele tem pequeno, mas ele optou por deixá-lo de fora. E o que a gente vai ver daqui para frente é se o Vitor Roque consegue ser regular. Ele tem 20 anos de idade, cara. O Flaco tem 24. E esses jogadores muito jovens hoje são os caras que estão fazendo a diferença no futebol europeu, por exemplo, em grandes eventos, na hora de decidir para manter a intensidade. Acho ele uma carta legal para você ter na manga, assim. E antes do programa, nos bastidores estávamos falando da seleção sub-20, né? O Vitor Roque tem idade para a seleção sub-20. A gente está falando dele na seleção brasileira principal. Exatamente. Já a falta que ele faz na nossa sub-20. Nossa, e que a falta. Preparação para a formação dele, assim. Mas ele já é um jogador que é realidade, mas tem idade para sub-20, que está jogando agora o Mundial. Assim como o Endrick, que é bancaço do Real Madrid. O Felipe falou do primeiro gol, o Flaco marcou o primeiro com a perna direita, o segundo com a perna esquerda. Vamos rodar o primeiro gol. E no terceiro ele lança. Vamos rodar o primeiro gol para o Felipe desenvolver o que ele estava falando ali da finalização do Flaco. É contigo, Felipe. A primeira, o Vasco tentando marcar a linha alta, né? Olha aí. É aquilo que eu acho. Aí toma um passe entre linhas e já era. 2 passes, o Veiga que fez um bom jogo também, 2 passes eles chegaram no ataque. Olha a virada de pé do Flaco. Sabe assim, a gente não vê isso. Eu, por exemplo, não estava acostumado a ver o Flaco fazer uma coisa dessa aí. Com certeza viu um dos maiores da história fazendo isso aí. Agora, a forma fácil, de facilidade que o Palmeiras chega, com 3 passes, né, até o gol do Vasco, é algo assim, realmente, que o Vasco tem que entender, tem que treinar melhor, tem que fazer melhor. Porque eu não tenho dúvida que o Diniz trabalhou isso aí. Não pode tomar um passe entre linhas de um zagueiro, sabe? Assim, tem que fechar o meio. Isso é algo... Você falou, o Vasco estava tentando pressionar, né? Marcação alta. Esse é o gol que ele virou o pé. Esse é o gol que ele virou o pé. É o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o gol que ele virou o pé. Esse Tem um golaço, desvio ali gente. da zaga do Vasco. Tem um desvio, mas é um golaço. Mas é um erro coletivo ali da marcação. Exatamente. Porque o passe entre linhas... Porque se o Veiga não consegue fazer o giro, ele tinha a opção do número 7 do Palmeiras, desculpa, que veio da Itália. Felipe Anderson livre. Se ele não encontra o Veiga e faz o giro, ele tinha o Felipe Anderson livre. E a gente vê quando o Veiga faz o giro, o zagueiro essa deixada do Andrés também. Olha o Lucas Oliveira querendo sair. Sabe o que o Lucas tinha que fazer ali? Corre pra trás. Isso, só que ele tentou sair no Felipe Exatamente, Anderson, corre pra trás. Abriu espaço. A primeira coisa, não teve uma falta, o Vasco, se quer pressionar alto, você não pode deixar um jogador com tanta qualidade como o Veiga girar no meio campo. Sabe, o Veiga ele consegue girar no meio campo, faz a falta nele. Sabe, você não conseguiu girar, faz a falta nele. Depois o Lucas corre para trás. Porque se você não tem a certeza de você de antecipar a bola e você tirar, corre para trás. Se ele corre para trás ali, não teria acontecido o gol, porque o que ele faria? Ele poderia iria cobrir o outro zagueiro. Então, assim, fatalmente não aconteceria o gol. Então é uma soma de erros. Ele estava sendo marcado pelo Puma, hein? O Veiga é o meia que estava sendo marcado pelo lateral. Normalmente era o volante que tinha que estar com o Veiga ali, não deixar girar. Exato. O volante não deixa girar. O volante vai, se é o Hugo ali, ele vai e faz a falta, morreu a jogada. Só que é o Puma que está vindo de fora para dentro, fazendo a marcação, e o Veiga faz o giro. Então é um erro coletivo de marcação. Conhecendo o Diniz como eu conheço, eu não tenho dúvida que você é para marcar alto, nós temos que marcar e nós temos que largar lá atrás e vão marcar pressão, não pode deixar girar. Um time que marca alto não pode deixar girar. Isso é fato, porque a partir do momento que gira, você fica com -1, -2, -3 jogadores para trás. Então, assim, é por isso que eu falo da cautela. Assim, não precisa marcar alto, vamos fazer a leitura de jogo aqui, baixa a linha, vamos marcar numa linha média, então. Se eu quiser marcar numa linha baixa, vamos marcar numa linha média, para não deixar os caras também jogarem à torta e à direita. Vamos marcar na linha média. Não marcou na linha média, marcou na linha alta. Para você não marcar na linha alta, você tem que estar muito bem treinado, e eu sei que o Vasco está bem treinado, porque eu já vi o Vasco marcar numa linha alta. Inclusive, foi bem no clássico contra o Flamengo, mas ontem realmente deixaram a desejar e tomaram uns passes entre linhas, tomaram um passe de profundidade que realmente matou o jogo em 20 minutos. E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa vitória do Palmeiras em cima do Vasco da Gama. Abre aspas. Palmeiras liga modo turbo em vitória avassaladora e coloca pressão no líder Flamengo. Verdão faz 3-0 no Vasco em 25 minutos de jogo
e encontra a solução para manter bom desempenho após lesão de Evangelista, com Andreas mais recuado e Veiga de volta ao time. Com 25 minutos de jogo, o Palmeiras já vencia o Vasco por 3-0 e encaminhava a vitória no Allianz Parque na noite desta quarta-feira. Em modo turbo, o time de Abel usou suas principais qualidades para acumular mais uma exibição avassaladora e aumentar essa pressão em cima do Flamengo. Sem Evangelista, que vai passar por cirurgia na coxa direita e volta apenas em 2026, o Verdão teve que mudar os 11 iniciais para o jogo. A solução foi recuar Andreas Pereira e colocar Rafael Veiga como titular da equipe. Na prática, Andreas Pereira assumiu a lacuna ali deixada por Evangelista e o Veiga assumiu ali a posição de onde Andreas Pereira estava jogando ali mais pelo lado direito do campo. O ídolo começou a jogada do primeiro gol de Flaco, logo aos 5 minutos da partida, e o modo turbo do Palmeiras não resumiu aos gols rápidos, mas também pela postura mais ágil na troca de passe, mais intenso nas disputas de bola contra o Vasco. A equipe cruzmaltina tentou responder em transições mais lentas, de pé em pé, e a partir dos desarmes, o Palmeiras acelerava o jogo. Abel Ferreira teve méritos ao aproveitar bem os erros do Vasco, especialmente como os zagueiros ficaram expostos pelo espaço que os volantes deixaram à frente da área. Nisto, Flaco e Vitor Roque foram dominantes e deram muita dor de cabeça ao adversário. O ritmo não foi o mesmo no segundo tempo, algo esperado pela vantagem tão ampla no primeiro tempo. O Everton precisou trabalhar mais, mas saiu com a baliza 0. Os números do jogo indicam equilíbrio: 11 finalizações do Palmeiras contra 9 do Vasco, 44% de posse de bola para o Palmeiras e 56% para o Vasco, mas a distância em campo foi muito maior. O Alviverde se impôs fisicamente e tecnicamente para definir o jogo em 25 minutos, e agora acompanha com atenção ao jogo desta quinta-feira entre Flamengo e Cruzeiro, os dois adversários mais próximos na liderança do Brasileiro. Enfim, uma excelente atuação aí da dupla imparável Flaco e Vitor Roque, deu muito certo essa dupla. O time jogou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo realmente deu aquela segurada, mas o que importa era somar os 3 pontos e agora é só aguardar o resultado entre Flamengo e Cruzeiro. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, avante palestra!